Olá a todas e todos, muito boa noite. É um prazer receber todos aqui na palestra. Comece ou retome os seus estudos para o CACD do jeito certo. E sem sombra de dúvida, o momento de tomar a decisão ou de começar a estudar ou de voltar aos estudos é bastante importante. E o que eu pretendo fazer no dia de hoje é compartilhar a minha experiência e toda a experiência que eu, na posição de ex-candidato, na posição de ex-coordenador pedagógico do IDEG e na posição atual de professor em tempo integral, posso trazer para vocês. Obviamente, essa é uma escolha, esse é um caminho que vai exigir uma articulação de vários aspectos da nossa vida e, por conta disso, vai ser fundamental que nós consigamos justamente tomar as decisões com os fundamentos certos, tomar as decisões de forma mais bem informada e, de certa forma, nos anteciparmos aquilo que a trajetória até o Rio Branco, que esse caminho do CACD acabam trazendo para a gente. Dito isso, começamos com uma apresentação. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Felipe S., eu sou professor de Política Internacional do IDEG já há 5 anos. E, bom, estamos aqui nesse momento e eu, normalmente, sou quem assume essas tarefas de introduzir o pessoal à preparação justamente por causa da minha trajetória nesse concurso. Eu já fui candidato e em 2011 eu comecei a estudar para essa prova, num momento bastante delicado do concurso, um momento no qual a perspectiva era que haveria mais vagas, mas aquelas turmas de 100 vagas haviam passado e progressivamente o estilo da prova e o número de candidatas e candidatos que são aprovados acabou sendo cada vez mais reduzido. Isso levou a um impacto muito grande na própria estrutura do concurso que nos leva até o dia de hoje. Então, o que me credencia a estar aqui nesse momento? Como eu falei para vocês, eu sou professor de Política Internacional do IDEG já há 5 anos. Eu comecei a ser professor durante a minha preparação, no ano de 2014, eu comecei esse trabalho. No ano de 2015 foi meu último ano prestando concurso, ano no qual cheguei até a terceira fase e ano no qual eu desisti dessa preparação para assumir de vez e completamente a carreira como professor. E hoje, além de ser professor do IDEG, eu também sou doutorando no Instituto de Relações Internacionais da USP, mantenho a minha carreira acadêmica também, mas a docência, sem dúvida, é a atividade para a qual eu escolhi me dedicar para a minha vida inteira. Então, chegamos até aqui e durante esse período como candidato, compartilhando as minhas experiências com os meus colegas e no período como orientador pedagógico do IDEG, no qual, em geral, todas as questões relativas à orientação de estudos eram de minha responsabilidade, eu acabei adquirindo bastante experiência e vendo de várias perspectivas diferentes esse caminho até a preparação. Bom, na posição de professor, certamente isso vai também trazer uma outra visão, vai agregar em termos de estratégia, de estudo e de formas de melhor articular o conteúdo de forma que ele seja aproveitável para o CACD e por conta de tudo isso chegamos até esse momento. Mas certamente o que vocês estão pensando nesse momento é começar a preparação, ou já começaram a preparação, mas estão nos passos iniciais, ou para quem já teve nessa vida por algum tempo, como retomar os estudos depois de algum tempo parados. Dito isso, é importante a gente trabalhar essa decisão que vocês vão ter nesse momento de encarar o CACD. Essa decisão certamente não é simples, essa decisão vem com certos custos, mas em geral essa decisão é informada por uma vontade muito grande de seguir essa carreira, uma vontade muito grande de ser diplomata. Certamente isso é importante, essa vontade de ser um diplomata é algo que vai mover vocês durante todo o percurso da preparação, mas como vocês devem imaginar, como toda decisão e que se converte em um projeto de estudos e eventualmente um projeto de vida, é necessário haver um certo planejamento. E o que eu quero conversar com vocês hoje é acerca do planejamento para iniciar os estudos e daquilo que vocês vão enfrentar, levando em conta que os nossos aspectos na vida não estão isolados. Não dá para a gente falar só da parte de estudos, sem falar da parte do ambiente no qual nós vamos estudar, sem falar das relações que nós temos com as nossas famílias, nas relações com o nosso próprio corpo, porque tudo isso vai ter um impacto muito grande na hora de fazer a prova. É muito triste, e isso eu já vi diversas vezes, candidatas ou candidatos muito bem preparados, que estudaram bastante, mas que não conseguem lidar com o fator psicológico desse concurso, ou que muitas vezes no momento decisivo, no momento de virada, para conseguir ter um desempenho certamente competitivo, acabam se perdendo ou sofrendo pressões, muitas vezes
desnecessárias ou mal informadas por vários lados, pela família, seja por causa de relacionamento, seja por causa de dificuldades mesmo em manter uma rotina de estudos que seja compatível com uma boa qualidade de vida. E tudo isso vai ser importante, e por conta justamente dessa trajetória da preparação, que, como vocês sabem, implica algum tempo de estudo, o planejamento, portanto, se torna fundamental. Mas qualquer planejamento que deve ser feito, ele precisa de informações prévias para que ele consiga efetivamente responder aos desafios que eventualmente iremos enfrentar e para que também consiga informar da melhor forma possível a preparação durante todos os momentos, todas as fases da preparação. Portanto, o primeiro ponto que eu queria abordar, e nós vamos seguir em alguns pontos relativos a esses temas que eu comentei com vocês, é relativo a onde vocês estão se metendo quando tomam essa decisão. Como eu falei, a vontade de ser diplomata em geral é o que move essa decisão, essa escolha, mas existem alguns pontos prévios, algumas informações que são de partida fundamentais para que a gente consiga melhor aproveitar o tempo. Primeiro dessas informações, em média, quanto tempo alguém demora se preparando até a aprovação? O tempo é variável, mas é uma trajetória que leva, bom, a média do tempo de estudo do pessoal que passou nos últimos anos está em torno de 5 anos. Isso não quer dizer que todos eles tenham se dedicado integralmente nesses 5 anos, é claramente possível conciliar a preparação com o trabalho, ainda que isso exija uma outra estrutura em termos de estudo, mas existe aí alguns anos nos quais vocês vão estar envolvidos com essa tarefa a partir do momento que tomarem essa decisão. Isso não quer dizer que você tem que estudar no mínimo 5 anos para passar. Obviamente essa é uma média, tem pessoas que ficaram mais tempo nesse caminho, pessoas que ficaram menos tempo. Mas o que vocês devem ter em mente é que a decisão de estudar para essa prova é uma decisão de médio prazo, que vocês vão ter alguns anos de dedicação e é um caminho que não dá para adiantar, para agilizar, para cortar. Eu sempre lembro daqueles anúncios que tem de aprender inglês em 8 semanas. Qualquer um que sabe inglês tem plena consciência de que em 8 semanas você não sai falando outra língua. O que você sim pode ter em 8 semanas, talvez, é os fundamentos em termos de gramática, mas até assimilar essas informações e conseguir melhor aproveitá-las ou melhor implementá-las, a coisa é bastante diferente. Quando a gente pensa na preparação para o Rio Branco, é a mesma coisa. Existe um tempo necessário para que as informações que vocês vão adquirindo ao longo da preparação, elas sejam efetivamente assimiladas e sejam efetivamente articuladas na prova para se converter em pontos, seja na primeira fase, seja na segunda, seja na terceira ou na quarta fase, como a gente costuma chamar, que finalizou hoje, que são os recursos da terceira fase do CACD. Mas o importante temos o concurso, portanto, que demanda um certo tempo, e em geral, no início da preparação, vocês começam com muita energia, com muita vontade de passar, e isso se converte em uma vantagem no início da preparação, justamente por ter mais fôlego, mas por outro lado é um primeiro risco que eu queria apresentar para vocês. Essa energia certamente é importante, certamente é um estímulo para começar os estudos com o pé direito, mas é necessário vocês pensarem justamente numa preparação de médio prazo. Essa energia ela deve ser aproveitada e deve ser orientada de forma que vocês consigam ter os melhores resultados possíveis nesse contexto. Em termos de resultado, o que é esperado? Que vocês consigam manter um ritmo de estudos que seja estável, que vocês consigam controlar as finanças de vocês, que vocês consigam viver a vida de vocês de uma maneira que vocês tenham um suporte emocional também durante essa preparação e que vocês, portanto, não queimem todo esse gás nos primeiros meses, não queimem todo esse recurso nos primeiros meses ou no primeiro ano, segundo ano da preparação e acabem ficando numa situação complicada quando vocês já estão empenhados com esse objetivo. Então, aproveitem essa energia inicial para ter um bom início de curso de preparação, porém, saibam que não adianta fazer tudo o que aparece na frente de vocês, não adianta querer ler tudo e abraçar o mundo com as pernas, porque as coisas não funcionam desse jeito. Digo isso porque essa energia, em geral, ela se converte numa vontade de fazer o máximo de cursos possível ao mesmo tempo, de fazer o máximo de atividades ao mesmo tempo, de ter uma dedicação muito intensa ao concurso, seja em termos de compromisso, de vida, digamos assim, mas também seja em termos de tempo e em termos de custos. Vocês precisam se planejar para esses 4 anos e vocês precisam entender que não há forma de cortar caminho para essa preparação.
Essa preparação é composta de mais de uma dezena de matérias. Cada uma dessas matérias vai exigir leituras de vocês, vai exigir que vocês vejam as aulas, que vocês articulem esse conhecimento, que vocês produzam os fichamentos ou os materiais de apoio que vocês vão utilizar daí para frente. E, portanto, é importante entender que cada disciplina ela exige um tempo de assimilação. Eu sempre falo que, por mais que se tente agilizar os estudos na esperança de passar logo, é óbvio que essa esperança deve existir, ela é positiva, mas que vocês têm que ser conscientes na hora de se preparar para esse concurso. Por mais que haja uma esperança de vocês passarem rápido, eu nunca vi nesses anos, seja antes como candidato, seja depois como professor, mas basicamente nesses quase 10 anos que eu estou envolvido com o concurso do Rio Branco, alguém que em menos de 2 anos, no estágio atual da prova, tenha sido capaz de assimilar todo o conhecimento das disciplinas, o conhecimento basilar, que vai fazer com que vocês consigam ter um TPS bom, segunda, terceira fase boas. Então saibam que é absolutamente normal que demore pelo menos 1 ano e meio para que vocês tenham contato com as matérias do CACD, que vocês comecem a preparar o material e comecem a entrar na dinâmica desse concurso. É difícil esse processo inicial, porque muitas vezes, como eu falei, vocês querem ler um monte de coisa, muita energia acaba sendo perdida, mas é natural que exija um tempo de assimilação desse conhecimento. Existe uma média de valor gasto pelos candidatos até a aprovação. Isso é um pouco difícil de calcular, mas eu acho que o Bolzan teria esses dados um pouco mais consolidados, mas em geral, o gasto que se tem na preparação, ele é compatível com os gastos que se tem em outros concursos de alto desempenho, outros concursos que exigem um tempo de dedicação, como os concursos para magistratura, para algumas partes jurídicas têm esse mesmo empenho. Então, o que a gente nota é que algumas dezenas de milhares de reais elas vão ser gastas nesse processo, mas isso é compatível com qualquer concurso que você vá prestar que tenha um alto desempenho. Em geral, me parece que, eu não me lembro exatamente dos valores, mas seria algo em torno de 40 a 60 mil reais, em média, que os candidatos vão gastar. Claro que isso vai variar bastante de acordo com o nível que está no começo, com a familiaridade que se tem com as disciplinas, e claro que existem caminhos para que isso seja de alguma forma mitigado. Uma preocupação que o pessoal do IDEB sempre tem, e é um dos motivos pelo qual eu gosto de estar aqui, é que certamente a pressão financeira é bastante grande, mas existem formas de tentar melhor articular as capacidades financeiras com as necessidades desse concurso. Então não dá para dizer que é um concurso que você vai passar sem nenhum esforço, ou que você não vai ter que despender tempo e energia e dinheiro para conseguir passar, mas certamente é um investimento que é compatível com outras carreiras públicas que tenham esse mesmo resultado em termos de salário e que tenham esse mesmo resultado em termos de carreira. O grande diferencial do CACD é que, em geral, ele vai atrair pessoas que têm a diplomacia como uma meta de vida, mais do que o serviço público somente, e é uma preparação que existe, ao contrário de carreiras jurídicas, que em geral existe um compartilhamento de matérias em diversos concursos. Para a diplomacia isso é um pouco mais complicado, porque apesar de ter sim direito administrativo, um pouco, né, de direito administrativo, apesar de ter direito constitucional, em geral as outras matérias elas são bastante específicas e são cobradas com um grau de refinamento, digamos assim, um grau de profundidade bastante grande. Então é um concurso que exige um empenho bastante grande para conseguir a aprovação. O outro concurso que tem uma grade de matérias mais semelhante vai ser o concurso para a BIM. Pelo menos o último que ocorreu, isso no começo desse ano, ele teve bastantes semelhanças, bastante compatibilidade da preparação com o CACD. Isso fez com que as pessoas que estavam se preparando para o CACD tivessem uma vantagem comparativa na hora de prestar esse concurso. Mas é uma carreira que vai exigir, portanto, um certo gasto e uma certa dedicação, não exclusiva, mas uma dedicação bastante específica no rol das carreiras públicas que tem esse mesmo nível de exigência, que tem esse mesmo nível de concorrência muitas vezes. Bom, mais alguma pergunta em relação a isso? Perfeito.
O importante é a gente pensar que dentro desse valor que foi aí colocado, isso é uma estimativa e eu posso estar um pouco enganado, o Bolsa será mais preciso nesse contexto, haverá outras oportunidades de falar especificamente sobre o aspecto financeiro, mas se você pensa nesse valor distribuído nos 4, 5 anos de preparação, vocês vão perceber que é um valor que não é assim tão absurdo pensando na carreira que se espera. Percebam que se você tenta condensar tudo isso em pouco tempo, condensar todo esse dispêndio um tempo muito restrito, isso vai pesar muito em termos financeiros e muitas vezes o resultado que se tem não é o mais adequado. Porque o que vai fazer você passar nesse concurso não é você ter gasto mais ou menos dinheiro. O que vai fazer você passar no concurso é ter feito o planejamento, é ter um estudo consistente, é ter um nível de dedicação e um nível de empenho que sejam compatíveis com a vida que você tem e com as condições que você tem. O IDEG ele tem buscado cada vez mais ampliar as possibilidades de articulação nesse sentido e com iniciativas específicas para mulheres que buscam ser diplomatas e para negras e negros que procuram ser diplomatas. Então, a gente sempre tenta conciliar e equilibrar essas necessidades do concurso com as condições que o Brasil inteiro vai ter em termos dessa vontade e desse empenho na preparação. Um outro ponto muito importante que de saída é necessário lembrar é que quando vocês tomam essa decisão de estudar para a diplomacia, essa decisão ela vai ter impacto não só na vida de vocês, mas também vai ter impacto na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Portanto, relacionamentos sofreram com a diplomacia, e isso não quer dizer que todos os relacionamentos vão ter problemas em função da diplomacia, mas que é importante a pessoa, se você tem algum parceiro, alguma parceira que saiba o que você está se metendo, sem sombra de dúvida, já temos aqui pessoas concordando, e é importante que a família de vocês, se vai ser o suporte maior que vocês vão ter, também saiba o que vocês estão se metendo. A gente sabe como é família, como é mãe, como é pai, como é avó, como é tio, como é tia, e em geral, o que eles têm, a reação que eles têm quando vocês tomam a decisão de serem diplomatas é, nossa, que maravilha, e ficam todos contentes e falam, não, é isso aí, vai lá, vai lá. Só que muitas vezes eles não sabem o custo e o tempo que está implicado nessa escolha. O que eu já vi diversas vezes acontecer são famílias que apoiavam muito os candidatos, as candidatas, que tinham esse caráter de manter o filho durante o caminho da aprovação, só que aí passa 2, passa 3 anos, isso começa a se converter em uma cobrança muito grande, isso começa a se converter em uma certa pressão, não é nem uma pressão por maldade, mas uma pressão por carinho mesmo, por querer ver as coisas caminhando, uma preocupação com o tempo passando e você está se dedicando para os estudos. Então, de saída, uma conversa com parceiro, com parceira e uma conversa com família é muito importante para que vocês tenham um apoio estável durante esse percurso. Conversa com o pai, conversa com a mãe, é abrir o jogo em relação ao tempo médio dessa preparação, é abrir o jogo em relação à escolha que vocês estão fazendo e deixar claro que vocês entendem aquilo no que vocês estão se metendo, que vocês sabem que é uma escolha bonita de vida, mas ao mesmo tempo o caminho, a trajetória até chegar lá demanda certos esforços, demanda certos sacrifícios e demanda um suporte constante emocional. Então é sempre bom deixar isso bastante claro para que os pais não se assustem depois de 3 anos e você continue estudando. É absolutamente normal que em 3 anos você continue estudando, não é algo fora do esperado. Então essa conversa prévia para justamente apresentar para essas pessoas ao seu redor no que você está se metendo é importante. Não é só parceiro, parceira, pai e mãe, mas muitas vezes os amigos também têm certa dificuldade em entender. Isso é mais facilmente contornável no caso dessas amizades e certamente durante a preparação outras amizades importantes vão se conformar no sentido de uma rede de apoio de pessoas que também estão prestando, que acaba naturalmente se formando. Rede de apoio essa que a gente percebe na hora dos recursos, por exemplo, como é importante. É muito comum. Eu mesmo já recebi aqui em casa amigos queridos que tinham passado na terceira fase e a gente fez um núcleo aqui na minha casa, aproveitando a biblioteca, para fazer os recursos para a preparação. Então, essas pessoas que vão nos acompanhar nessa caminhada vão ser bastante importantes também. E muitas vezes os amigos, por mais que eles estejam presentes, eles têm um efeito adverso,
Obviamente, quando você faz a escolha de estudar para essa prova, algum tempo vai levar até a aprovação e, em geral, amigos que foram por outras carreiras, por outros caminhos, que estão em empresa, por exemplo, eles conseguem avançar de forma mais constante, eles já estão inseridos nesse mercado de trabalho, nesses outros caminhos. O que ocorre muitas vezes é que comparações na vida dos amigos com a mesma idade acabam sendo bastante prejudiciais na hora do concurso. Então, não vejam isso como um problema. Essas são escolhas distintas e as escolhas distintas têm caminhos distintos. Então é bastante natural que a vida de todos não esteja no mesmo passo ao mesmo momento. Então, em relação a essas questões, conversas são importantes, esse esclarecimento é importante, esse cuidado com as pessoas em volta, para que elas também possam cuidar da gente nos períodos que porventura a gente esteja mais para baixo, vão ser bastante importantes. E um outro ponto, o último que eu queria falar sobre onde eu estou me metendo, é que vocês tenham sempre um cuidado nas escolhas que vocês fazem, que vocês sempre lidem com muita atenção a cada passo que vocês estão dando no caminho da preparação. E digo isso porque, uma vez que você está inserido nesse mundo, que vocês começam a estudar e ver sobre professores e sobre cursinhos e sobre ferramentas e assim por diante, é muito comum você ir no embalo. É muito comum que as decisões sejam tomadas de forma quase automática e que vocês vejam um caminho quase que único na preparação, que é ir avançando simplesmente pelos cursos. É importante de saída vocês reconhecerem que as pessoas são diferentes e as pessoas têm necessidades na preparação diferentes e têm formas de estudo diferentes. Tem pessoas que se adequam bem com três eu considero algo bom se você mantém 3 horas de estudo com regularidade enquanto você está trabalhando. Para as pessoas que se dedicam de forma integral, tem gente que aguenta 6 horas de estudo por dia e depois não rende mais. Tem gente que aguenta 8. São pessoas distintas, com estratégias distintas e com formas distintas de lidar com essa preparação. Então é absolutamente normal que pessoas distintas exijam trajetórias diferentes, que façam mais vezes algumas matérias ou se empenhem mais em outra matéria, porque isso faz parte da diversidade que tem nesse concurso. Diversidade é essa em termos tanto de histórias de vida, e isso está muito associado, é claro, com as preparações, as origens distintas que as pessoas têm quando decidem pela carreira acadêmica. Como vocês devem saber, tudo que é exigido para você prestar essa prova é ensino superior. Eu conheço histórias de dentistas aprovados, de engenheiros, de músicos, relações internacionais, direito, economia e as mais diversas disciplinas. Então, obviamente, dependendo da formação de base que você tem, as necessidades vão ser diferentes nesse caminho para a preparação. Às vezes, alguma matéria acaba trazendo mais facilidade, outras menos, mas com certeza, o que é preciso reconhecer é que as decisões tomadas elas precisam ser decisões conscientes. Bom, em relação à parte financeira, como eu já falei para vocês, já adiantei um pouco, você tem um certo custo em relação à preparação, e é importante que antes de começar, portanto, a preparação, independentemente do caminho que for seguir, é que vocês tenham um planejamento em termos financeiros. Não existe coisa pior de você se ver cada vez mais próximo da aprovação e você, por outro lado, ter uma ansiedade gigantesca sendo criada por conta de recursos, por conta de financiamento. Isso é algo que pode vir a acontecer e a melhor forma de se precaver em relação a isso é, sem dúvida, planejar a trajetória da preparação. Planejar a trajetória da preparação é entender que o estudo para o CACD não é um bloco único que vocês simplesmente vão caminhando, mas esse estudo para o CACD ele se divide em algumas fases distintas. A primeira fase desses estudos é uma fase que demora em torno de 1 ano e meio, 2, é que vocês tenham familiaridade com todas as disciplinas do CACD. Essa familiaridade está associada aos cursos teóricos, aos cursos de base na preparação, cursos esses que vão mostrar para vocês quais são as leituras mais indicadas de cada uma das disciplinas, qual que é a matéria de base para vocês conseguirem ter um bom desempenho na prova e que começa a mostrar para vocês como essas diferentes matérias vão ser cobradas ao longo do concurso. Como eu falei para vocês, sou formado em Relações Internacionais, tenho não só a graduação, mas o mestrado e estou no doutorado. É necessário dizer que para essa prova foi exigido de mim uma preparação específica em política internacional, preparação hoje que eu dou para os outros candidatos. Então, por mais que você saiba de política
política externa brasileira, por mais que você tenha um conhecimento sobre Estados Unidos ou diversos outros temas que caem na prova, e falando especificamente de política internacional, é natural que seja exigido uma certa adequação desse conhecimento ao que é cobrado no CACD. Tem uma expressão bastante recorrente no CACD que é necessário aprender o direito cespiano. O direito cespiano é justamente a forma do CESP de cobrar direito. E essa forma, ela vai também ter suas especificidades, a forma de cobrança do CESP vai ter suas especificidades em relação a todas as disciplinas que são apresentadas para vocês. O que vocês precisam fazer nesse primeiro momento da preparação? O foco de vocês é entender as disciplinas todas, é começar a assimilar a linguagem de cada uma dessas disciplinas, é começar a planejar o material e formar o material de vocês, o material base que vai ser utilizado durante todo o resto da preparação. Eu sempre digo que por mais que seja atrativo ver a aula, especialmente se as aulas são interessantes, é impossível, eu diria, passar só assistindo a aula. Vocês precisam de um tempo de estudo individual, vocês vão precisar produzir um material, vocês vão precisar treinar exercícios de estilo TPS, segunda, terceira fase. O primeiro momento da preparação, portanto, é justamente o momento no qual vocês vão ter contato com todas essas disciplinas e vocês vão começar a produzir o material de base que vocês vão utilizar durante todo o tempo da preparação. Como eu falei, o tempo necessário para que vocês tenham essa base do concurso mais segura vai ser em torno de 1 ano e meio, um pouco mais, um pouco menos, mas é muito difícil. Não vai ser coisa que em questão de meses vocês vão conseguir consolidar. Feito esse primeiro momento do concurso, que é justamente vocês formarem esse material de base, conhecerem onde vocês estão se metendo, quais são as disciplinas, quais são as formas de cobrança, o próximo momento vai ser vocês conhecerem com muito mais profundidade a prova do CACD. Esse momento de conhecer a prova do CACD é aquele no qual vocês vão se dedicar de forma mais intensa a fazer exercícios, vocês vão conhecer a prova dos anos anteriores muito mais, seja fazendo essas provas, ou seja, lembrando dos exercícios do TPS que já caíram, ou das questões de TPS que caíram em outros anos, é o momento no qual vocês vão ter também contato com a terceira fase. É necessário dizer que uma coisa é você aprender o conteúdo. A outra coisa é você entender como esse conteúdo é cobrado no TPS, na primeira fase desse concurso, e como esse conteúdo vai ser cobrado na terceira fase. Uma coisa é você ter na sua cabeça a política externa brasileira, os principais marcos. A outra coisa é você conseguir avaliar uma questão e colocar um certo ou errado. E outra coisa também vai ser pegar esse conhecimento e responder uma questão na prova de terceira fase. Então, primeiro momento, base. Segundo momento, aplicação. Esse momento de aplicação, aí sim é muito mais variável, mas exige também alguns meses, é mais rápido, mas exige alguns meses para que vocês comecem a entender nas disciplinas todas, nas questões todas, como que esse conteúdo vai ser cobrado efetivamente na prova. Qual que é o terceiro momento da preparação? É o momento no qual você sabe o conteúdo, você entende a prova e aí você está efetivamente focado em passar no concurso, um candidato, uma candidata competitivo e que não precisa mais tanto tempo na preparação, no sentido de que a maior carga de leitura é no começo, a maior carga de aulas vai ser no começo da preparação, depois o trabalho que vocês vão ter é refinar o conhecimento de vocês. O que é refinar esse conhecimento? Fazer as leituras complementares, é conseguir avaliar quais são os pontos fracos nas disciplinas que você tem. Algum tema, por exemplo, você percebe que sempre tem dificuldade em história ou política do segundo Império Brasileiro. Política do segundo Império Brasileiro é um tema bastante complicado e se você percebe essa deficiência, percebe que isso é difícil de entrar na cabeça, você vai se dedicar a mais leituras desse período, vai se dedicar a mais refinamento do seu material, dos seus fichamentos, para que vocês consigam ter um material rápido para revisão posteriormente. Temos aqui mais uma pergunta. Até qual ano é relevante voltarmos para fazer entender as provas? Vale a pena voltar para antes de 2011? Isso vai depender da disciplina. Tem algumas disciplinas que valem a pena, outras menos, mas, em geral, o que a gente nota é que o CACD tem esse mesmo estilo de prova desde 2008.
em termos do TPS ser como é, em termos da terceira fase ser dessa mesma forma. O que eu acho mais importante em termos dessas provas antigas, desse material antigo? 2012 para frente eu acho mais relevante porque a prova começou a ter um nível de dificuldade mais elevado. Apesar desse nível de dificuldade mais elevado nos anos mais recentes, certamente eu considero importante vocês olharem as provas de todos os anos anteriores, mesmo a partir de 2008. E por quê? O máximo que vai acontecer é nas questões mais antigas vocês perceberem que vocês conseguem responder com certa facilidade, depois de já estarem se preparando. Então, o objetivo dessa volta para as questões antigas não é vocês decorarem o que caiu na prova. O objetivo maior é vocês entenderem como os temas se repetem ou como os temas são cobrados pela banca, é vocês entenderem exatamente, sim, essas questões antigas são mais tranquilas, né? É vocês entenderem o que a banca espera de vocês, é vocês perceberem certas dificuldades persistentes que vocês têm ao longo da preparação. Em que sentido? Existem alguns temas, como eu falei, que eles já se apresentam com uma maior frequência e alguns estilos de questão que vocês podem perceber que tem mais dificuldade em responder. Um exemplo que poderia ser mencionado é, por exemplo, questões sobre oligopólio, questões de microeconomia, vocês percebem que é um pouco mais complicado. Então, você voltar para as provas, para as questões dos anos anteriores, permite com que você mais bem consiga fazer esse diagnóstico da sua preparação para conseguir efetivamente sanar as dificuldades, aparar as arestas do conhecimento que vocês têm. Esse trabalho de aparar arestas, ele vai se tornar constante a partir das fases mais avançadas da preparação. Toda vez que se faz um exercício de terceira fase, você começa a perceber quais são as suas dificuldades em termos de estruturar uma questão. Quando erra algum exercício do estilo do TPS, começa a perceber quais são aqueles dos quais vocês têm mais dificuldade e começam justamente a tentarem a essas dificuldades, tentar superá-las, tanto durante a preparação, durante os estudos, mas também chegando na hora da prova, para não ver uma questão sobre um tema que você sabe que você não tem como um dos seus mais fortes e simplesmente trava ou pula. Sempre há caminhos a serem seguidos, sempre há formas de olhar para as questões para tentar resolvê-las de uma forma ou de outra. Nem sempre é possível? Não. Existem questões do TPS, em especial, que são feitas para serem deixadas em branco. É o que a gente chama, o Luigi costuma falar isso, o Luigi de História, cota da banca. Mas é importante vocês identificarem o que é uma cota da banca, o que é uma questão que vocês têm mais dificuldade e assim por diante. Outra dúvida. Como recomeçar mesmo? Como recomeçar nessa fase de refino? Isso também é bastante delicado. Logo, logo eu vou chegar nessa parte de recomeçar, porque eu ainda tenho alguns temas que eu queria tratar e depois disso eu vou tratar especificamente de especificidades na preparação, especificidades dessas fases, de como orientar os seus estudos de maneira mais efetiva, com estratégias um pouco mais definidas nesse sentido. Para ter, no caso do IDEG especificamente, os cursos mais indicados para ter essa familiaridade com todas as disciplinas são os cursos teóricos. Nossas matérias têm os cursos teóricos, que são os cursos de 28 aulas, são as aulas de 2 horas. Depois dessas aulas, no sistema integrado de preparação, tem 15 minutos conversando especificamente sobre a bibliografia que foi indicada nessas aulas, e essa orientação, associando a aula e o conteúdo com as indicações bibliográficas e estratégias, é algo que torna o estudo muito mais efetivo. Como eu falei para vocês, é muito comum no começo da preparação vocês terem muito gás, mas também é comum que esse gás se perca utilizando ou se empenhando em atividades que não vão ser tão proveitosas. Um exemplo disso é o pessoal querer começar a estudar e pegar uma lista gigantesca de livros que alguém indicou, que viu em alguma comunidade e começa a ler. Leituras sem orientação, leituras sem foco, leituras sem associação com o conteúdo da prova, elas muitas vezes vão se converter em tempo perdido ou vão ter que ser refeitas posteriormente com base nessa visão. Então, no caso, no IDEG, os cursos que vão fornecer esse conhecimento basilar, esse conhecimento de base, no primeiro momento, são os cursos teóricos. Os que vão fornecer o conhecimento basilar esse segundo momento, o momento de conhecer a prova, são os cursos de exercícios. Mesmo os cursos de exercício que vão ser também proveitosos na hora de refinar o conhecimento mais para frente. Mas na hora de refinar o conhecimento, vai ser muito pessoal quais são as tarefas, quais são as leituras, no qual deve haver mais empenho.
Bom, em relação especificamente aos cuidados que nós temos que ter na preparação, esse é um tema um pouco delicado porque muitas vezes está associado a muitas ansiedades que vêm durante os anos até o CACD, mas é muito comum entrar no nível de dedicação extremo, e no extremo eu digo não é que está muito dedicado, é que a vida do candidato ou da candidata começa a se estruturar somente em torno da preparação. Esse caminho para o CACD, eu costumo dizer que é um caminho bastante solitário, o caminho de estudo é um caminho bastante solitário, mas isso não pode se converter em algo que seja danoso para a sua própria saúde, para a sua própria vida. Eu tenho diversos exemplos de candidatas, de candidatos que passaram muitos anos estudando, se dedicando integralmente para isso, acabaram o relacionamento, cortaram laços com os amigos, meio que se isolaram nesse caminho da preparação, e o resultado disso foi uma ansiedade gigantesca, uma dificuldade de concentração gigantesca. Por outro lado, eu conheço pessoas que passaram por esse período mais sombrio e mais isolado, tinham dificuldades por conta disso e decidiram a partir de certo momento, falaram, não, eu já estudei tudo que precisava e eu estou com dificuldade na prova, eu preciso pensar em estratégias para eu conseguir acalmar a minha mente. E essas estratégias são as mais diversas possíveis. Conheço muitos candidatos que foram para meditação, esporte. A maioria do pessoal que está nas fases mais avançadas, se tinha o hábito de fazer esporte e cortou, voltou a fazer esporte. Eu conheço muitos casos de sucesso, de aprovação, muito associados a recuperar a qualidade de vida, buscar reservar o tempo para ficar com a família, para ficar com o namorado, namorada, tempo para cuidar de si. Isso é algo também fundamental. O estudo, quando tem uma dedicação mais intensa, ele muitas vezes está associado justamente a você achar que você deve parar toda a sua vida para estudar. Toda a sua vida parada para estudar faz com que muitas vezes você se sinta culpado simplesmente por ter saído no final de semana, por ter não estudado em algum dia da semana no qual você não estava se sentindo muito bem. Desnecessário dizer que não vai ser um dia na preparação que vai fazer com que você simplesmente não seja ou seja aprovado. O que é importante é que a sua condição em termos de bem-estar, em termos de saúde, isso sim é importante, isso sim se converte em pontos, porque afinal de contas, se você está ansioso, se você está estressado, dificilmente você consegue acessar todo o conhecimento que você adquiriu durante esse caminho, quando você senta e vai fazer a prova do CACD. Então, recomendação que eu dou com base nesses vários exemplos que eu já vi, lidem com o CACD como se fosse um trabalho. Em que sentido? Horários definidos e você começou a estudar, vamos supor, às 10 horas da manhã, acabou 6 horas da tarde ou 4, o que seja. Depois disso, aproveite sua vida para fazer as atividades que você gosta para alimentar a sua alma e não só o seu corpo. Pessoas são diferentes, sem sombra de dúvida. Existem pessoas que lidam melhor com períodos mais intensos e mais isolados na preparação, mas o que é importante é que todas as pessoas que são casos de sucesso nesse concurso têm em comum é respeitar o seu corpo, respeitar os seus limites e buscar se empenhar, sem sombra de dúvida. Existem momentos que são muito mais demandantes, como o período próximo do TPS, mas tirando esses momentos demandantes, manter a saúde, manter a cabeça mais tranquila possível, manter as relações, manter um grupo de apoio são elementos essenciais para que vocês não peguem esse conhecimento e bloqueiem na cabeça de vocês por conta dessas dificuldades em acessar esse conhecimento. Então, cuidem da saúde de vocês. Dito isso, essa é a apresentação, não apresentação, porque já estamos aqui há algum tempo, mas essas são as recomendações mais de vida que são importantes para que vocês consigam não sucumbir às pressões no CACD. Planejamento, portanto, parte de planejar o entorno, o ambiente no qual vocês estão, e planejar não só estudo, mas também planejar o cuidado que vocês precisam ter com a sua saúde, com a cabeça, para espairecer, para não ficarem culpados ou não se sentirem culpados, porque um fim de semana, ou um dia da semana, ou 2, a coisa não andou muito bem. É natural, ninguém consegue manter um ritmo muito intenso de estudos sem em algum momento precisar de um respiro.
O que não pode acontecer é vocês passarem 2 meses sem conseguirem se concentrar, sem conseguirem estudar. Se isso está acontecendo, algum problema tem. E aí vocês precisam lidar com isso para colocar a cabeça no lugar e voltar essa dedicação para o concurso especificamente. Bom, para agora a preparação em si. Para quem está começando ou para quem já começou, já estudou e quer retomar os estudos, vocês precisam, nesse contexto de planejamento, fazer algo que para mim é fundamental. Vocês estão estudando para o CACD. O CACD tem um edital. Esse edital vai ter o que vocês precisam estudar em cada uma das matérias. Eu cansei de ver gente que ao longo de 1, 2 anos da preparação leu o mesmo texto, já vi até 4 vezes ler o mesmo texto, sem ter se dado conta, ter produzido material e não ter mais encontrado esse material porque ele se perdeu nos meandros dos armários e nas pastas, nas pilhas de pastas de material. E esse controle acerca do que vocês leem, do que vocês produzem, vai ser muito importante para que vocês consigam, se estão começando, terem uma trajetória regular e perceberem os ganhos que vocês têm em termos de resultado do estudo de vocês, e se vocês já estudaram há algum tempo, para que vocês não repliquem trabalho já feito. Portanto, vocês estão começando, primeira coisa que eu indico, peguem o edital, separem o edital ponto por ponto e nesse edital vocês coloquem se vocês já viram aula sobre aquele tema, se vocês têm as anotações da aula sobre aquele tema, se vocês têm leituras feitas e fichamentos feitos sobre aquele ponto do edital. Eu sei que é um pouco complicado, o edital é bastante grande, mas para facilitar a vida de vocês, o que eu já fiz e que eu reproduzo e distribuo com bastante frequência, uma planilha do Excel mesmo, que vai ter todos os pontos do edital com uma aba separada para se você já viu aula sobre aquilo, se você conhece, ou melhor, se você já leu alguma coisa sobre aquilo, quais são as leituras que você tem, que você fechou e, por fim, qual que é a sua segurança naquele conteúdo. Quando vocês estão começando, obviamente o trabalho vai ser preencher essa planilha conforme vocês vão avançando nos estudos. E qual que é o ganho que isso vai trazer? Vocês vão ter absoluta certeza, quando chegar perto da prova, que vocês viram todo esse edital. Sim, compartilhe essa planilha, Thiago, sem problemas. Eu devia ter preparado isso antes, que eu me esqueci. Eu devia ter colocado o link aí já para vocês. Mas, de qualquer forma, o meu e-mail é felipebestre@gmail.com. Felipe B de bola, Estre, que é meu sobrenome, @gmail.com. Me mandem um e-mail que eu passo para vocês esse material. Além dessa planilha que eu já produzi, eu fiz, bom, a ideia era ser regular, mas a vida tem certas demandas que acabam, às vezes, nos sufocando. Eu fiz alguns vídeos no YouTube relativos justamente a como fazer um bom fichamento, a como fazer como planejar os estudos nas disciplinas, como entender quais são as leituras, as principais referências de política internacional. Fiz alguns vídeos tratando sobre esses temas. Para quem me escreveu, eu também posso mandar, em especial, um vídeo sobre como fazer um fichamento. Esse é um vídeo que, enfim, em geral, os professores também indicam que essa orientação que veio das experiências, erros e acertos, mas condensando, obviamente, os acertos, ela acaba sendo bastante importante para que vocês não se percam nessa produção de material. Então, utilizem o edital como parâmetro. Se vocês estão começando a estudar, peguem essa planilha de diagnóstico que eu chamo e vão preenchendo conforme vocês vão assistindo às aulas. Se vocês já começaram a estudar e vão retomar agora os estudos, a primeira coisa a se fazer é sentar, pegar esse edital, pegar essa planilha e pegar todo o material que vocês têm e fazer esse cheque. É vocês simplesmente irem nos pontos do edital e vendo o que vocês têm de aula, o que vocês têm material, o que vocês têm de segurança no conteúdo, quais são as leituras que vocês fizeram, quais são as leituras que vocês pretendem fazer. E por quê? Com base nesse diagnóstico é que você vai conseguir retomar os seus estudos. Você não vai conseguir retomar os estudos com qualidade se você tiver perdido, se você... enfim, em geral, quem vai retomar os estudos depois de algum tempo mal sabe por onde começar. A planilha, esse diagnóstico é um ponto de partida para retomar os estudos. Então, aproveitem isso e, mesmo que vocês não me peçam a planilha, não se esqueçam, vocês estão estudando não história, ponto, não economia, ponto. Vocês estão estudando
para um concurso, que tem o edital, que tem as orientações, as indicações de quais são os temas que vocês precisam estudar. Mas uma coisa é saber quais são os temas que vocês precisam estudar. A outra coisa é saber onde procurar os textos, onde procurar as referências para cada um desses pontos do edital. E é aí que entra um papel que é fundamental nessa preparação, que é o papel do professor. Eu sempre falo isso, eu sempre recomendo que as leituras na minha disciplina sejam feitas depois de assistirem à aula, não antes. E por que eu faço isso? A nossa função enquanto professor, o motivo pelo qual vocês vêm procurar a gente, é o nosso conhecimento da prova. Por conta disso, o que a gente faz nas aulas é pegar uma miríade de informações que vem de diversas fontes, nosso conhecimento das questões dos anos anteriores, da prova dos anos anteriores, e articular isso de forma que seja agregado o conhecimento, o conteúdo e o que é exigido de vocês na prova. Esse é um trabalho que, no nosso caso, para cada um dos que começaram a dar aula para o CACD, demandou algum tempo específico debruçado sobre aquela disciplina, debruçado sobre as questões dos anos anteriores, sobre os artigos dos membros da banca. Óbvio que isso muda, mas conhecer os membros da banca, como a prova funciona e assim por diante. Por que eu sempre falo, portanto, para fazer as leituras depois da minha aula? Eu vou dar uma aula sobre, por exemplo, o governo JK. É óbvio que existe uma quantidade gigantesca de informação sobre o governo JK. Mesmo nos livros para o concurso do CACD, como é o caso do livro História da Política Externa Brasileira do Amado Servo e do Clodoaldo Bueno, eles colocam lá na parte de governo JK mais informação em alguns momentos do que seria necessário para esse concurso. O que a aula vai fazer para você? Ela vai justamente indicar, dentro de cada um dos pontos do edital, o que é importante e onde achar essas informações importantes. É possível fazer isso sem uma orientação? Sim, é possível fazer isso sem uma orientação, mas isso vai demandar uma dedicação para cada uma das disciplinas, em conhecer a prova, em buscar as referências, em bater com espelhos de prova com anos anteriores, que exige um tempo bastante grande. Nossa função enquanto professor não é só passar conteúdo. Nossa função enquanto professor é justamente orientar esse conteúdo para a prova e, acima de tudo, orientar os estudos de vocês. Por isso que, na minha humilde opinião, tudo bem, pode ser enviesada, como vocês devem imaginar, mas, sendo professor, eu considero o meu trabalho bastante importante como uma economia de tempo para vocês nessa preparação. Então, não há substituto ao tempo de estudo isolado, não há substituto às leituras que vocês precisam fazer. Mas, no caso dos professores, eu não recomendaria que vocês deixassem de lado essa importância, esse trabalho que vai para além do conteúdo que todos nós certamente temos, que é o nosso compromisso enquanto professores para o CACD. Então, se aproveitem desse contato que vocês podem ter conosco, se aproveitem da nossa experiência em outros anos de concurso, em outros momentos da preparação, se aproveitem da disponibilidade que, em geral, todos nós temos, para que vocês consigam, por meio desse contato, refinar cada vez mais esse conteúdo, refinar cada vez mais a preparação de vocês. Aqui, a orientação das leituras dos professores é fundamental. Eu estou começando a estudar e sou engenheiro. Sim. E o que acontece? Essa orientação ela faz com que vocês poupem tempo. Esse é o grande ganho. Eu sempre digo, para preparar uma aula de 2 horas, todas as aulas do curso teórico, eu demorei pelo menos 15 horas líquidas para a preparação. Isso quer dizer que eu condensei pelo menos 15 horas de leituras, de buscar informação, de achar as fontes, para condensar aquilo em 2 horas e passar para vocês de uma maneira muito mais objetiva. E claro, estou falando de 15 horas para mim, que já sou professor. Então, esse trabalho inicial, ele acaba, quando você multiplica para todas as matérias, sendo um volume de tempo gigantesco. O professor vai ser a única forma, ou a melhor forma que vocês vão ter de condensar essa preparação, de gastar menos energia, gastar menos tempo para conseguir o máximo de resultado possível. Eu falei para vocês dessa importância de fazer o diagnóstico.
Muitas vezes, quando eu falo para os meus alunos fazerem o diagnóstico, depois de fazerem os diagnósticos, eles percebem que existem algumas deficiências na preparação. Deficiências em termos de disciplinas ou de pontos do edital que eles ainda não cobriram e não tinham percebido, ou de pontos do edital que foram cobertos, mas que ainda existe uma dificuldade grande de assimilação do conhecimento. Nesses casos, o que eu faço? Eles me escrevem, eu indico leituras específicas, sabendo quem eles são, sabendo das dificuldades, para lidar da melhor forma possível com essas deficiências e aparar as arestas de maneira mais efetiva. Percebam que se você tem uma dificuldade sobre o governo JK ou sobre microeconomia, você vai buscar no mundo de informação uma forma de lidar com isso, muitas vezes o tempo que você gasta é maior. Então, essa adequação à visão do concurso e utilizar o professor como uma ferramenta para poupar tempo e poupar energia de vocês, e além disso, melhor orientar os estudos, eu considero valiosíssimo. Esse é o motivo pelo qual acredito vocês estão aqui nesse momento me ouvindo. Bom, um outro ponto que eu considero também fundamental é que vocês tenham sempre um cuidado, uma atenção na hora de dar os passos ao longo da preparação. Em que sentido? Como eu falei para vocês, no começo isso acontece, mas é possível acontecer nas fases mais avançadas também, vocês simplesmente vão fazendo cursos e pegando matérias. Quando vocês pegam alguma matéria, quando vocês fazem algum curso, vocês estão despendendo tempo e vocês estão despendendo dinheiro. Pode ser um tempo e um dinheiro mais ou menos bem empregado. Portanto, cada um dos cursos que vocês forem escolher fazer, cada uma das matérias que vocês decidam se aprofundar, cada uma das leituras que vocês dediquem tempo para realizar, devem ser cursos, matérias, leituras que estão de acordo com o momento que vocês estão na preparação, estão de acordo com as deficiências que vocês encontram na preparação de vocês. Quando vocês estão começando, quase tudo é lucro, mas não são todos os textos que precisam ser lidos, pelo menos não nesse momento, não é qualquer indicação que vai casar com o curso que vocês estão fazendo ou com o momento do concurso agora. Vocês podem achar na internet diversos sites que indicam lista de livros ou qualquer coisa do tipo. Como eu falei para vocês, a prova ela muda alguma coisa de ano para ano, mas especialmente em 2012 ela passou por uma mudança bastante profunda. A prova passando por uma mudança bastante profunda faz com que as leituras e o tipo de atenção ou o tipo de cuidado exigido tenha também se alterado. Então, alguma leitura que pudesse ser importante para a prova de português de 6 anos atrás, não necessariamente é uma leitura que seria interessante de fazer agora. Talvez outras leituras fossem mais adequadas. Então, repito, se aproveitem da experiência dos professores para que vocês consigam refinar a preparação de vocês e ocupar o tempo da melhor forma possível. Outro ponto. Essas decisões sempre informadas e sempre levando em conta o estágio que vocês estão na preparação. Não adianta no começo da preparação e sem vocês terem um edital de economia fechado, de geografia fechado, vocês irem desencanarem de fazer as leituras essenciais, de construir esse conhecimento para só ir ver TPS de anos anteriores. O TPS vai ser importante para vocês conhecerem a prova, mas se você já tem o conteúdo de base, fica muito mais fácil de vocês identificarem as nuances que tem de uma assertiva para outra, identificarem os erros e não ficarem frustrados ou ansiosos com o que é exigido do concurso. Certamente é um concurso exigente, mas não é um concurso impossível. Eu sempre falo isso e falo isso na posição de quem, em 2015, chegou até a última fase, e chegando até a última fase e se deparando com o nível de exigência que seria necessário para a aprovação e pensando também na docência como um plano de vida, acabou desistindo desse concurso. Falo isso sem nenhum problema, foi uma decisão que para mim está valendo muito, porque eu estou fazendo hoje aquilo que eu realmente amo fazer, que é dar aula. Então, esse cuidado, essa orientação, essa atenção, elas vão render para vocês menos desgaste e menos dinheiro gasto de forma, muitas vezes, forma intempestiva, digamos assim. Então, tome cuidado e tome sempre as decisões conscientes. Último ponto que eu queria falar, que como todo processo ele vai exigir da gente, é que nós aprendamos com os nossos erros. Isso muitas vezes não é fácil de fazer,
mas certamente vocês precisam, de tempos em tempos, parar e refletir sobre o que vocês estão fazendo na preparação. Vocês estão fazendo matérias, vocês estão fazendo leituras, vocês estão estudando e vocês precisam parar, olhar para o que vocês estão fazendo, tentar ter algum distanciamento e olhar. Isso está funcionando? Eu estou realmente me dedicando para esse concurso? Eu estou conseguindo lidar com essa ansiedade da preparação? Eu estou conseguindo não ficar dois meses, uma semana, 2 semanas, 2 meses sem conseguir estudar porque eu não consigo me concentrar? O que eu posso fazer para que o meu estudo renda mais? Quais são os pontos do meu estudo que eu acho que estão deficientes? Essa autorreflexão, ela vai ser um exercício constante, um exercício que permite cada vez mais um refinamento do que vocês estão fazendo, um exercício que vai fazer com que vocês tenham mais segurança na preparação de vocês e, contando com o auxílio dos professores para que vocês, quando identificarem algum problema desse tipo, consigam uma orientação para superá-lo, para que vocês consigam, da melhor forma possível, passar por essa jornada, por essa caminhada até o CACD. Dito isso, tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, no começo da preparação, seria indicado fazer quantos cursos teóricos do IDEG simultaneamente, avaliando um bom planejamento financeiro? Nós, no IDEG, nunca recomendamos que mais de 3 cursos sejam feitos ao mesmo tempo. Sim, existem diversas matérias, mas 3 cursos ao mesmo tempo já é uma carga bastante grande para que vocês, com calma, possam fazer o curso, fazer as leituras, consolidar o conhecimento, fechar a fase inicial da preparação e passar para a segunda. Vocês podem fazer um monte ao mesmo tempo? Vocês podem, mas eu duvido que fazendo um monte de curso ao mesmo tempo, vocês tenham tempo para assistir às aulas, fazer as leituras e produzir os fechamentos desse monte de curso que vocês estão fazendo. Em geral, o que eu percebo é que se você corre demais no início da preparação, vai chegar depois de 1 ano e meio, você começa a perceber dificuldades na hora de fazer as questões e vai começar a perceber buracos na sua preparação, você vai ter que parar e fazer leituras. Esse foi um dos erros que eu fiz quando lá em 2011 eu comecei a minha preparação. Eu pensando, não, sou ótimo, sou um bom aluno, sempre fui um bom aluno, vou passar em 2 tempos. Peguei, acho que foram 6 matérias de uma vez, depois peguei mais logo 6 matérias em seguida. Passou 1 ano, eu parei e fiquei 1 ano e meio só fazendo as leituras que eu precisaria ter feito nos anos anteriores, das matérias anteriores. E vendo isso do benefício da perspectiva, óbvio que seria muito mais acertado se eu pegasse menos matérias, fizesse as leituras dessas matérias junto das aulas e aproveitasse da leitura do professor, da orientação do professor para sanar as dúvidas e fechando o meu material, e não ter que fazer isso depois, no meio da preparação, quando em tese a base já deveria estar consolidada e sem uma orientação tão específica. Então, esse primeiro trabalho inicial, a gente não recomenda de maneira nenhuma mais do que 3 matérias ao mesmo tempo. Mais perguntas, vamos lá, só um minutinho, aqui. Com ressalva, o senhor indica uma bibliografia básica para nos dar pelo menos um norte? Sim, indica uma bibliografia básica para dar um norte nesse concurso. São 3 livros em especial que, para quem está começando, eu indico a leitura, porque são livros que podem ser lidos sem uma orientação prévia. Não são todos que funcionam dessa forma, mas existem 3 livros, um de história mundial, um de história do Brasil e um de política externa brasileira, que podem ser lidos de forma integral, que eles estão completamente de acordo com a visão do concurso e que essas leituras e fichamentos prévios vão conseguir prover para vocês um suporte inicial para que vocês consigam mais bem acompanhar os cursos quando vocês começarem a fazê-los. O primeiro livro é a História do Brasil, do Boris Fausto. Existe o História Concisa do Brasil e existe o História do Brasil. É o livro grande, é esse aqui, ó. História do Brasil, do Boris Fausto, é o primeiro livro que eu indico como orientação para a história do Brasil e fundamentos. Na verdade, isso vai perpassar o concurso todo. O outro livro que eu indico, deixa eu só ver se eu encontro ele aqui, é esse. É a História das Relações Internacionais Contemporâneas, do José Flávio Sombra Saraiva.
Esse é um outro livro, referência para a história mundial, um livro que também pode ser lido e fichado integralmente, porque ele está integralmente de acordo com a perspectiva, a visão que é demandada de vocês no concurso. E o terceiro livro, especificamente de política externa brasileira, vamos achar esse livro. Um minutinho. O terceiro livro é A Projeção Internacional do Brasil, 1930-2012, do Vicentini. Por que esse livro e não o livro do Cervo como livro inicial? Porque o livro do Cervo é um livro muito mais denso, que apresenta muito mais informação em alguns temas do que vocês necessitam, e um livro que é muito mais bem aproveitado se vocês o leem depois com a orientação das aulas e do professor. O livro do Vicentini, ele é muito mais didático, muito mais fino e tem uma visão que está compatível com o que a prova exige. Então essas três leituras, o livro do Vicentini, o livro do Sombra Saraiva e o livro do Boris Fausto é a tríade que eu sempre recomendo e com bons resultados para quem está começando a preparação. Se você vai fazer os cursinhos, vai fazer a aula, mas não agora, vai esperar o próximo ciclo começar, esses são três livros que eu recomendo fortemente que vocês leiam para preparar o caminho de vocês para se preparar para essa prova. Então, Camila, é isso. Aí a Lívia tem uma pergunta. Esses três cursos, levando em conta uma dedicação integral, ou seja, o candidato que não esteja trabalhando enquanto estuda, sim, recomendo 3 cursos se você está no esquema de dedicação integral. Como eu falei para vocês, em média, o tempo de vocês conhecerem, terem essa base para o concurso todo, está em cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Isso para a dedicação integral. Se você trabalha, qual que é o tempo, como você se programa, você vai fazer os cursos com menos intensidade, ou seja, vai pegar 2 cursos ou 1 curso de cada vez, depende do curso, depende do nível de exigência, e você vai ter um planejamento maior para cobrir o básico do edital. Então, em vez de você cobrir esse básico em 1 ano e meio, 2, vai cobrir em 3. Ah, mas isso não é um problema? Não, isso não é um problema desde que você faça os fichamentos e você tenha esse instrumento de memória infinita. Eu sempre digo isso, por isso que eu me dedico tanto, falo tanto de fichamentos, por isso que eu gravei vídeo explicando como fazer um bom fichamento. Por quê? Obviamente, se cada vez que chegar perto da prova, você for ter que ler o livro do Sombra Saraiva, e só esse livro, você não vai ter tempo. O meu fichamento desse livro do Sombra Saraiva, quando eu estudava para a prova, ele tinha um pouco mais de 40 páginas. Então eu condensei esse livro com suas 310 páginas em 40. 310 páginas eu não consigo revisar com todas as outras leituras que também são exigidas. 40 eu consigo. Se você tem esse material de base bem fundamentado, você vai construindo isso aos poucos. Quando você termina esse processo, você vai fazer os cursos de exercício, você vai revisando esse conhecimento, porque o seu fichamento você vai ler e reler e reler e reler. Isso vai fazer com que esse conteúdo seja fixado na sua memória, que você seja competitivo, mesmo trabalhando durante a preparação. Se você trabalha, a diferença é planejamento. Você vai ter que alargar um pouco o horizonte temporal, mas com a vantagem de que você vai ter o trabalho te garantindo uma certa estabilidade em outras frentes. Então, é possível, mas trabalhando também, recomendo estender essa preparação inicial, consolidando o conhecimento nos fichamentos e nas anotações de aula, para que vocês tenham essa memória infinita e facilmente acessável, para que vocês consigam, mesmo com um horizonte de tempo maior, não perder conteúdo. Se vocês fizerem essa preparação com horizonte de tempo maior, mas não fizerem esse material de apoio, vocês vão perder muito conhecimento. Se você só fez um curso de política internacional em 2018 e vai fazer a prova em 2021 depois, obviamente muito se perde. Então, usem esse fichamento como memória infinita de vocês. Eu sempre falo, quando sai o edital da prova do CACD, entre o edital e a prova, em geral, vocês têm tempo de revisar todos os fichamentos de vocês 2 vezes. Se você não tem fichamento feito, você não consegue revisar todo o conteúdo da prova 2 vezes. Então, esse é um ponto que também merece atenção.
Outra pergunta. O senhor não recomenda que estudemos todas as disciplinas no início? Por exemplo, estudando 3 matérias por dia? No início, vocês vão ter 3 matérias, e aí, em termos de organização do tempo, eu gostei dessa pergunta, justamente porque existem, fundamentalmente, 2 tipos de métodos de organizar o tempo. Isso depende de como você lida melhor com o seu tempo, de como você se adequa à forma como você está estudando. Basicamente, é o método de imersão e o método de planejamento, divisão, não divisão, mas é o método de imersão ou método de estudo concomitante. Para mim, a imersão funciona melhor. Então, quando eu estava estudando, eu percebi uma deficiência, por exemplo, em História do Brasil. Eu passava 3 semanas só estudando História do Brasil e consolidando o meu material. O material consolidado é minha memória para a prova. Tudo bem. Tem gente que prefere trabalhar dividindo o dia. Então, vai estudar 2 períodos por dia, estuda 4 horas uma matéria, 4 horas outra matéria. Isso depende muito. Eu sempre lidei melhor com imersão e sempre lidei melhor com não quebrar o dia. Então, se eu fosse estudar todas as matérias, eu me planejava para em cada dia estudar 1 ou 2 no máximo e fazendo isso em ciclos de 2 semanas, porque em 2 semanas eu conseguia cobrir basicamente toda a matéria. Outro ponto importante nesse sentido é saber que cada matéria tem uma demanda de tempo diferente. Obviamente, estudar política internacional ou história, que tem muita leitura, demanda muito mais tempo do que você estudar inglês. Então, é normal que as matérias tenham uma demanda diferente de tempo. Vocês não precisam dividir e não devem dividir o tempo igualmente entre as matérias. Mas algo que vocês não podem esquecer é que não existe matéria mais importante do que a outra para essa prova. Todas as matérias são igualmente importantes. No TPS, claro, a gente tem uma diferença inicial para vocês conseguirem a aprovação. Chega na terceira fase, vocês vão ter que ter um desempenho pelo menos razoável em todas as matérias. Então, não negligenciem matéria nenhuma. Dito isso, existem 3 disciplinas que têm um tempo de maturação ou um tempo de assimilação diferente por conta da sua própria natureza, que são os idiomas. Não dá para você chegar na terceira fase e depois que você chegou na terceira fase, você querer estudar inglês e aprender inglês ou francês ou espanhol. Então, se programem desde o início da preparação para consolidar o conhecimento de vocês em inglês, francês e espanhol, consolidar ou adquirir, porque vocês não vão conseguir lidar com essa deficiência quando chegarem na terceira fase. E é um tempo que vocês não conseguem recuperar. No caso de história, no caso de economia, vocês conseguem sentar 2 meses e ter um aprofundamento, ter uma imersão e fechar bastante o conteúdo. Não dá para aprender francês, inglês, e espanhol em 2 meses. É impossível. Então, quando vocês estão começando a preparação, vocês podem conciliar a vantagem que dá para conciliar. As 3 matérias que vocês vão fazer inicialmente, ou as 2 matérias que vocês vão fazer inicialmente, e francês ou espanhol também, com uma frequência que vocês consigam ter um progresso, não precisa ser um progresso genial e rápido, mas um progresso constante nessa disciplina. Fazendo aulas de francês regularmente por 2 anos, ou de espanhol regularmente por 2 anos, vocês conseguem ter o desenvolvimento nessas áreas. E é necessário dizer que justamente por causa dessa natureza distinta do idioma, são matérias que fazem bastante diferença na hora da aprovação. Então tenham isso em mente, lembrem disso e não negligenciem nenhuma matéria durante a preparação, em especial não negligenciem idiomas. Alguma indicação de livro de geografia? Indicação de livro de geografia não precisa de indicação prévia. Eu acredito que durante o curso que vocês forem fazer, vocês vão ter as orientações do Tiago Rocha acerca dos livros de geografia. Eu tenho aqui alguns dos livros que ele indica, eu poderia mencionar para vocês, poderia mostrar para vocês, inclusive, mas, no caso de geografia, são livros que são melhor lidos com o acompanhamento do professor. Esses 3 livros que eu indiquei, que é um de PI, um de História do Brasil e um de História Mundial, eles são interessantes porque eles vão prover para vocês um fundamento que vai ser útil em todas as disciplinas. Para alguém que veio da engenharia, por exemplo, ler esses 3 livros de saída e começar a preparação com essa base já facilita muito o desenvolvimento dos estudos posteriormente. Então, por isso esses 3.
Não indicaria um de cada, porque nessas outras disciplinas vocês vão ter as indicações específicas durante o curso, mas esses três são meio que de formação comum para entender o mundo do CACD e da diplomacia. Quanto aos manuais do candidato da FUNAG, valem a pena a leitura e fichamento? Aí cada matéria tem uma abordagem diferente. Recomendaria que, para cada um deles, vocês perguntassem para os professores. No caso de política internacional, eu não recomendo a leitura integral do manual do candidato. Por que eu não recomendo? Porque existem partes do manual que eu acho muito interessantes, boas e resumidas, como é o caso de política externa americana. Existem partes do manual que são ou pouquíssima informação ou que apresentam buracos importantes em termos do conteúdo indicado, que é o caso de política externa brasileira e teoria das relações internacionais. Então, o que eu recomendaria? No caso de política internacional, não pegue o manual e leia. Pegue o livro do Vicentini e leia, e depois acompanhe as leituras conforme elas vão sendo apresentadas no curso de vocês. Eu acho que esse é o caminho mais indicado em termos de política internacional. Nas outras disciplinas, não vou falar pelos outros professores, cada um deles vai poder indicar de forma mais precisa se o manual é interessante ou não é. Quando irá começar o próximo ciclo de cursos? Está começando agora o próximo ciclo de cursos, Semana do Passe Livre está para isso. Na verdade, é uma semana que vem nesse momento de pós, terceira fase. Os cursos, na verdade, eles começaram quase todos em meados de setembro, mas ainda é possível ingressar nesses cursos porque as aulas ficam com as gravações disponíveis. Mas, especificamente no meu caso, eu vou começar na segunda-feira, agora, depois de amanhã, um curso teórico de política internacional. É uma grande alegria porque, por conta das minhas demandas por conta do doutorado, faz um bom tempo que eu só estou com os cursos de exercícios, eu não estou com os cursos teóricos. Então, depois de um ano e pouco, só com os exercícios, como se fosse pouca coisa, eu vou assumir também começar um curso teórico, que é um curso que eu gosto muito justamente por ser esse contato inicial com quem está na preparação ou com quem está em política internacional buscando aprofundar os conhecimentos. Então, nas outras matérias começou há pouco tempo, no caso do meu curso teórico vai começar na segunda-feira que vem. Curso de 28 aulas, com as indicações bibliográficas e junto disso é possível ou não fazer os cursos de exercícios. No caso especificamente do meu curso teórico, como o meu objetivo não é só passar o conhecimento, mas que vocês entendam a prova e sejam autonomizados no estudo, todas as aulas elas vão estar acompanhadas dos exercícios cobrados nos TPS dos anos anteriores acerca daquele conteúdo. Eu faço questão de fazer isso. O conhecimento ele precisa estar ligado com a prova, ele precisa estar ligado com como ele é cobrado no CACD. Então é isso, começou há pouco tempo, mas o meu, especificamente teórico, vai começar segunda-feira. Os manuais da FUNAG, eu recomendo de HB, de economia para mim que são os melhores. Os outros são boas introduções, mas tem livros melhores. Concordo contigo, já ouvi falar bem. O de HB eu acho bastante interessante, de economia não vou falar pelo Bolzan. Se eu não me engano, de francês, a Mari Lima também acha bastante interessante. Mas é isso. Em termos de introdução, muitas vezes outros são os mais adequados. Por isso que eu recomendo. Se quer começar a estudar, vai fazer algum curso em breve e quer ver qual leitura seria interessante como uma leitura prévia, eu indico esses três de forma geral, mas vocês podem entrar em contato com os outros professores do IDEC e falar com eles, perguntar o que eles recomendariam como uma primeira aproximação para a disciplina. É um contato que vocês precisam aproveitar, já que estamos aqui para isso. Revisões de conteúdo, o senhor considera que deva ser feita semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Não existe uma periodicidade que funcione para todo mundo, padrão acerca de revisão de conteúdo. O que eu particularmente acho interessante, e aí é a minha visão e pelo que eu vejo é que mais funciona. Você vai revisar conteúdo quando chegar perto da hora da prova. Você vai consolidar o seu conteúdo primeiro, depois você vai fazer os exercícios. Quando você for fazendo os exercícios, você aproveita para revisar os exercícios conforme eles foram aparecendo. Então, você, depois de fazer o curso teórico, está fazendo o curso de exercícios, terceira fase ou objetivos. Teve uma questão sobre política externa chinesa, política externa russa. Você percebeu que esse é um tema que está um pouco fraco. Você vai pegar o seu fichamento, as suas aulas de política externa chinesa, política externa russa e vai fazer a revisão.
qual que é o período no qual você sim vai se dedicar de forma integral e exclusiva para a revisão. Assim que sair a portaria do concurso. Aí, sair a portaria, não dá mais tempo de você querer parar. Você faz isso durante o ano. Chegou a portaria do concurso, você para tudo o que você está fazendo e vai fazer revisão. Desde que você já esteja no momento da preparação que você consolidou todo o conhecimento de base. Se você está começando a sua preparação agora, você, quando chegar no ano que vem, vai ter a prova, você não deve, de maneira nenhuma, parar a sua preparação inicial para estudar para a prova. Primeiro, porque não é possível você estudar aquilo que você não teve. Então, o que acontece é que se você ainda está começando a estudar e para a vida por causa do concurso, você basicamente perde 3 meses de consolidação do conhecimento e da sua preparação. Não deve fazer isso. Você vai parar a sua vida para fazer a revisão e vai se dedicar para o TPS, vai se dedicar para o CACD depois de consolidar o conhecimento de base. Sempre bom lembrar que vocês estão competindo nessa hora com quem tem o conhecimento de base consolidado. Então, é bom segurar a ansiedade e entender. Preparação tem fases, não dá para pular etapas. Nessa preparação com fases e sem pular etapas, existe um momento de consolidar o conhecimento, no qual você vai fazer a prova para ganhar experiência, e depois o momento de você fazer a prova de forma competitiva. E é assim, você vai parar e fazer a revisão. Boa noite, Tatiane. Estou começando a estudar agora. Você não acha que seria melhor começar com uma visão geral de tudo e depois identificar as áreas de maior fragilidade? Na verdade, você vai fazer isso em cada uma das matérias. Você vai identificar em cada uma. Não sei se você perdeu o começo, me desculpe, mas o que você vai fazer inicialmente é pegar e consolidar o conhecimento de cada uma das matérias, passando por cada um dos pontos do edital, com orientação do professor. Depois que você fez isso, aí sim você vai identificar as fragilidades. Quando eu falei de você fazer o diagnóstico, identificar o nível de segurança no conteúdo, isso é uma recomendação para quem já está nas fases mais avançadas. Para quem vai retomar os estudos, fazer o diagnóstico, identificar o nível de segurança e aparar arestas. Para quem está começando, basicamente só tem aresta a ser aparada. Então, você vai fazer a preparação, passando por todos os pontos do edital, com orientação do professor, e depois de consolidar esse conhecimento de base, aí sim, começa a identificar as áreas de fragilidade, começa a tentar refinar o conhecimento, cada vez ajustando mais aquilo que você sabe, aquilo que você ainda precisa aprender para conseguir fazer essa prova. Tudo bem? Revisão ultimamente costuma ser meu ponto fraco, não sendo meu ponto fraco. Sim. Revisão, ela costuma ser muito difícil de fazer, mas pela minha experiência, Daniela, a revisão ela costuma ser um ponto difícil, um momento difícil, justamente por uma necessidade de planejamento prévio, de mapeamento do material que você tem. Se você tem o material, se você tem mapeamento, se você tem esse diagnóstico feito, você consegue orientar a sua revisão. Porque você consegue ver em cada uma das matérias qual que é o ponto no qual você precisa se dedicar mais, porque é um ponto que você tem um conhecimento não tão consolidado, e qual que é o ponto que a revisão vai ser mais rápida. Você consegue identificar o que você tem, quais textos você pode buscar na hora de fazer essa revisão. Porque a revisão não é você simplesmente pegar uma matéria e sair lendo o que você tem. A revisão é você pegar essa matéria, você ver o que está de conteúdo, o que tem de conteúdo cobrado, você perceber quais são os seus pontos fracos e você ir revisar esses pontos. Então, o que eu recomendo para tentar lidar com a revisão é fazer o diagnóstico e organizar a sua revisão, planejar a sua revisão com base no diagnóstico. Bom, vamos lá. O livro Choque de Civilizações é indicado para leitura? Não, não é. E os livros do Richard Evans sobre o Terceiro Reich? Acredito que também não. Choque de Civilizações é uma leitura extra que pode ser interessante para te dar algum argumento específico sobre algum ponto de conteúdo. Mas, basicamente, o que Choque de Civilizações te oferece em termos de argumento são 3 linhas de um parágrafo. Então, é um livro interessante? É uma leitura indicada para prova de política internacional? Não, não é uma leitura indicada. Existem muitas outras leituras que vão ser melhores, que você vai conseguir aproveitar muito mais esse tempo dedicado à leitura. Em relação aos 3 livros do Richard Evans sobre o Terceiro Reich, para a política internacional, de maneira nenhuma,
Para a história, eu acredito que não, mas leituras de história, recomendo que vocês perguntem para os professores de história. Eles certamente vão ser muito mais capacitados do que eu para falar sobre isso. Tomás Napoleão também vai dar o teórico. Tomás Napoleão já está dando o curso teórico, o curso dele começou, se eu não me engano, em setembro também. É isso, começou em setembro, ele está na aula 8, se eu não estou enganado. Então o curso dele já está andando, meu curso vai começar na segunda-feira agora. Bom, e é isso, minha gente. A conversa dá para ter 1h30 mais ou menos, estamos chegando perto disso. Espero ter ajudado vocês, espero que tenha sido proveitosa essa conversa. Tem mais alguma dúvida, mais alguma questão, mais alguma ansiedade que vocês queiram compartilhar? Sim, fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Eu vou só parar a gravação e aí eu vou escrever aqui no chat quais são os livros, as referências completas para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Espero que tenha sido proveitosa a conversa. Mais uma vez, sinto pelo Bolzan não estar aqui. Certamente a conversa com ele seria mais dinâmica. E sempre bom compartilhar essa tela com o Bolzan. Mas, de qualquer forma, eu tentei da melhor forma possível trazer, no escasso tempo que nós temos, todo o conhecimento, toda a experiência que eu tenho nessa preparação. Seja como professor, seja lembrando os meus tempos de candidato, seja a experiência daqueles que me acompanham nesse caminho. Então, espero que tenham gostado. Foi uma enorme alegria estar aqui com vocês. E, enfim, espero que nos vemos, que nos encontremos por aí nesses caminhos da preparação. Tá certo? Um abraço a todas e todos. Fico por aqui.